essencial que a gente precisa se fazer e tentar responder a ela. Nós temos um problema, vou tentar um pouco falar sobre isso. Por que a gente está aqui numa pré-conferência sobre meio ambiente, tentando falar sobre ecossocialismo? Nós temos um problema porque a resposta para isso, nesta sala, muito provavelmente, tenho quase certeza, é absolutamente óbvia. Mas, se a gente sai dessa porta, se a gente sai da porta da Câmara Municipal, talvez, se a gente conversar com o nosso companheiro de segurança, a gente tenha que convencê-lo de que nós temos um problema. Portanto, penso eu que a gente reforçar a ideia e a reflexão sobre se temos um problema ou não é importante. Isso é um elemento de polêmica, talvez não na esquerda, talvez não em quem pensa e reflete sobre o meio ambiente, mas na sociedade isso é um tema de debate. Quem é responsável ou por que esses problemas ou por que esse problema acontece? Esse já é um outro elemento de discussão, que não é só no campo da sociedade em geral. Inclusive, nos movimentos ambientalistas e na esquerda se discute muito isso. Quem é culpado? Da onde vem esse problema? Quais são as raízes dos problemas que nós vivemos? E, por fim, eu quero comentar um pouco sobre o que eu acho que a gente pode fazer pensando aqui nesse espaço, pensando no nosso território, pensando no problema global. Ontem nós estávamos, eu e a Fábio, fomos chamados para falar na rádio, lá na RU. Algumas pessoas acompanharam, que mandou comentando. E eu achei interessante começar discutindo, quero trazer isso para cá, para um elemento da nossa experiência cotidiana. Hoje são 18 de janeiro, certamente que nas nossas vidas, acho que a maioria da turma aqui é de Pelotas, a gente está acostumado a ter um 18 de janeiro tão quente quanto esse. O que a gente não está acostumado, e eu acho que isso é importante a gente pensar para conversar com outras pessoas, é que nós, por exemplo, neste grupo de pessoas que aqui está, tivemos que nos acostumar nos últimos anos, com muita frequência, ou quase que com um elemento de necessidade, de que a gente precise de um ar-condicionado para viver, para enfrentar um 18 de janeiro na cidade de Pelotas. Há 20 anos, talvez, esse ar-condicionado, o Leandro Sebastião, quando entrou aqui, falou, nossa, se eu soubesse que o ar-condicionado estava ligado, cadê o Leandro? Sumiu o Leandro, está lá no fundo. O Leandro comentou, estava ali na frente conversando com a turma, se eu soubesse que tinha um ar-condicionado, eu já tinha entrado. As nossas famílias, as nossas casas, as pessoas com quem a gente convive, nos últimos anos, tiveram que acessar aparelhos de ar-condicionado. Um ventilador já não é mais suficiente, que é o que era quando a gente era menino, mas é um pouco mais velho que eu acho, né? Mas a gente vivia com isso. E é notável, absolutamente notável, que mesmo famílias que não têm um volume de recursos, uma renda familiar muito intensa, muito alta, elas têm que utilizar esse aparelho por elemento de necessidade. Isso, para nós, é óbvio. Discutir isso com as pessoas me parece importante, porque é um efeito prático e cotidiano do dia a dia de muita gente. Para além disso, nós temos uma intensificação de efeitos de tragédias climáticas, de momentos em que os problemas ambientais nos invadem de maneira absoluta. Há alguns anos, se a gente fosse parar para pensar nisso, a gente ia lembrar de um ciclone ou de um tufão, sei lá, nos Estados Unidos, alguma coisa desse tipo. A gente tem que parar e refletir. Só aqui, no nosso território, pensando numa escala temporal não muito longa, a gente tem seca no início do ano de 2023, uma seca brutal. O mesmo 2023 é um ano que ali por maio, se eu não me engano, a gente vai ter um ciclone, que é aquele que tem os postes caindo, as árvores caindo. Nós temos, ou isso é agosto lá de 2023, né? Logo em seguida, em maio, a gente tem, aqui na nossa região especificamente, uma situação menos intensa do ponto de vista da gravidade, do número de óbitos, mas também muito intensa. A gente tem no Rio Grande do Sul a maior tragédia climática da nossa história. Oi?
Tinha tido, setembro, esse episódio que eu estou tentando lembrar de setembro de 23, que é quando tem o ciclone, tem esse momento de falta de energia elétrica, e tem lá na Barra, na Z3, já uma enchente, então, igual, na verdade, a essa que teve em maio. Infelizmente, pouca gente ficou sabendo, pouca gente discutiu, pouca gente se solidarizou com as comunidades que foram atingidas lá naquele momento de setembro de 23. Bom, nós temos aqui um conjunto de exemplos, e nós temos não só exemplos que são mais trágicos, não só situações que são do nosso cotidiano, como eu mencionei, o exemplo do ar-condicionado, que me parece muito didático, mas nós temos informação, nós temos estatística, nós temos a informação, que não é invenção de comunista nem de Greenpeace, que a gente tem recordes de temperatura no mundo. Bem, nos últimos anos. Bem, é evidente que nós temos um problema. Eu reforço isso porque entendo que um espaço como esse deve ser um espaço onde a gente reforce esses conceitos, porque aqui, penso eu, gostaria que todos nós fôssemos militantes desta causa e que possamos discutir isso com as pessoas, nas ruas, no nosso local de trabalho, no nosso local de moradia, quando a gente entra numa discussão na internet. Acho que isso é importante. Bem, da onde vem esse problema? Porque aí vai ter na sociedade respostas distintas de por que a gente vive uma crise climática. Tem gente que vai dizer, por exemplo, aqui no parlamento, Fernando, algumas vezes nos últimos 4 anos a gente ouviu que Deus está nos castigando, que a natureza, quando se revolta, ela nos castiga. Isso existe enquanto elemento de debate, muita gente acredita nisso. Portanto, a gente tentar entender isso, discutir isso, se apoderar desse debate, me parece fundamental. A grande maioria dos efeitos que nós temos relacionados ou vinculados com aquilo que a gente está chamando de crise climática estão relacionados com o aquecimento global. Aquecimento global acontece em virtude do acúmulo de gases do efeito estufa, especialmente, mas não só, CO2, gás carbônico, na atmosfera. A gente tem os raios de sol passando pela atmosfera, eles acessam o planeta Terra e, em virtude desse excesso de gases, esses raios não saem do planeta. Portanto, a gente tem aquecimento. Este aquecimento não é responsável apenas pelo fato de que a gente tem mais calor. Isso altera o volume das águas nos oceanos, isso altera o regime de chuvas, isso altera o nosso sentimento, inclusive, em relação às estações. E na nossa região, aqui tem uns um pouco mais velhos que eu, professor Lúcio, professor Renato, que sabem que a gente sempre falava que, não, mas aqui é bom de morar porque a gente tem 4 estações bem definidas. É diferente de outros lugares, onde sempre está calor, onde sempre está frio. Aqui a gente tem verão que é quente, que é úmido, inverno que é assim assado, mas quando a gente está começando a enjoar de ficar com calor no verão, a gente já tem um outono, que é um momento mais agradável. Isso está completamente desequilibrado. Isso também é um elemento, um exemplo, uma consequência de aquecimento global. Tem 2 reflexões que são importantes nesse aspecto e que são polêmicas, inclusive naquilo que a gente considera como movimento ambientalista. Uma delas é se todos nós sofremos iguais em virtude destes problemas. Ou seja, eu, Fabiane, Alcione, Maicon, todas as pessoas que estão aqui, sofremos com os efeitos da crise climática da mesma forma? Não. A gente pode voltar, inclusive, para os exemplos que a gente mencionou até aqui. Muita gente não vai ter a possibilidade de acessar um ar-condicionado para viver com o mínimo de conforto nesses dias terríveis de calor. Muitas pessoas não moram nas comunidades mais pobres, nas comunidades mais próximas dos locais onde alarga. Muitas pessoas não têm a mínima possibilidade de enfrentar com uma casa mais estruturada, numa região que foi urbanizada ou é apoiada pelo poder público de maneira distinta.
Não sofremos da mesma forma. Os mais pobres sofrem mais. A nossa enchente aqui, essa que a gente mencionou de maio, isso foi algo que foi repetidamente colocado, mencionado pelos grandes veículos de comunicação. Uma tragédia como essa atinge a todos. Ela até atinge a todos. Não se pode negar que pessoas que são mais ricas também sofrem em um momento como esse. Fato é que não sofremos todos iguais. As comunidades ribeirinhas, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as mulheres, sofrem mais, sofrem com mais intensidade. Também é uma falácia, penso eu, e algo que a gente precisa debater e reforçar, a ideia de que todos somos responsáveis da mesma forma. E a ideia de que, individualmente, cada um tem que fazer a sua parte para que a gente tenha um enfrentamento à crise climática. É evidente que a gente pode fazer a nossa parte. Eu não discuto este tema com um nível mais agudo de polêmica com alguns militantes que dizem que esse papo de fazer algo individual é uma besteira. Tem gente do movimento ambientalista que diz isso. Eu não acho que seja besteira. Portanto, eu aceito a ideia de que se eu e a Fabiane entendermos que eu na minha casa, a Fabiane na casa dela, a gente deve reciclar o lixo e a gente está contribuindo com o meio ambiente, a gente está fazendo a nossa parte, eu não vou brigar se alguém disser que isso é uma besteira. Eu acho que isso é interessante. Tem pessoas que vão optar por trocar um automóvel por uma bicicleta e dizer que estão fazendo algo fundamental para o meio ambiente. Eu aceito que individualmente a gente faça a nossa parte. O que eu não aceito como sugestão para os indivíduos é que, primeiro, a gente se contente em fazer a nossa parte. O Jurandir deixou o Classic 2013 dele em casa hoje e veio com a Calói para a Câmara Municipal de Pelotas. Hoje, o Jurandir pode dormir tranquilo, porque ele colaborou com o meio ambiente e não precisa fazer absolutamente mais nada. Não é assim. Eu entendo que sim, o Jurandir pode deixar o Classic dele, vir com a Calói, mas que ele tem que vir aqui, ele tem que discutir, ele tem que falar, ele tem que ouvir, ele tem que ajudar a organizar coisas, as pessoas têm que coletivamente se organizar. E pior do que esse elemento, na minha opinião, pelo menos, do individual, da ação individual e da ação coletiva, tem um outro, que é, ao nós aceitarmos a hipótese de que os indivíduos, um por um, são responsáveis pela crise climática, pelos efeitos que, evidentemente, cada um de nós causa, para colaborar com a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, nós perdemos a distinção de que as grandes empresas, os grandes capitalistas, são os responsáveis absolutos pela maioria daquilo que é emitido de gases do efeito estufa. É a atividade industrial no mundo que é a grande responsável pela concentração de CO2 na atmosfera. No Brasil, o principal responsável pela emissão de gases do efeito estufa é o agronegócio exportador, é o desmatamento do Pantanal, da Amazônia, para produção de gado, para produção de soja, para que se tenha exportação e para que pouca gente encha o bolso de dinheiro, enquanto coletivamente a gente sofre com esta tragédia. Portanto, esses dois conceitos, ou essas duas ideias, não vou nem chamar de conceitos, essas duas ideias, nós não sofremos da mesma forma. Os mais pobres sofrem mais. Nós não contribuímos, entre aspas, com este problema da mesma forma. Os super ricos contribuem muito mais com a situação trágica que a gente vive. Vou partir para a conclusão e falar pouco, porque sei que a Fábio também vai fazer uma fala muito boa, tenho certeza disso. Tentando trazer assim, bom, temos esse quadro, o que a gente faz com isso? Eu confesso aqui, algumas pessoas me vêm falar de vez em quando, a gente participa das reuniões, debate em diferentes instâncias, em diferentes momentos. Me incomoda um pouco, mesmo quando a gente vai fazer uma conferência municipal,
que a gente se detenha exclusivamente aos nossos temas municipais para discutir crise climática. Porque eu me sinto me enganando. O Lúcio é professor da Faculdade de Agronomia, não foi exatamente meu professor, mas é mestre dos meus mestres. Está junto com os meus mestres. E assim, eu me sentiria um charlatão, tendo passado 5 anos na Faculdade de Agronomia, mais 2 anos fazendo mestrado, dizendo aqui, olha, nós vamos discutir aqui, Otávio, os banhados de Pelotas. Nós vamos discutir aqui, Alcione, a reciclagem de lixo nas nossas cooperativas. Nós vamos discutir aqui, Leandro, as hortas comunitárias. E aí nós vamos conectar o seguinte: horta comunitária lá no projeto da professora Leandro, horta comunitária Meneghetti, os banhados, a situação das cooperativas, conecta isso tudo, e isso é absolutamente fundamental, e nós vamos ter um problema resolvido. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que se a conferência, aqui se a pré-conferência, ajuda um pouquinho a conectar essas diferentes experiências, a promover coisas que são importantes para a gente combater a crise climática no nível do nosso município, no nível daquilo que é a nossa atividade cotidiana, no nível daquilo que a gente pode fazer saindo de casa, né? Se a pré-conferência e a conferência avançam sobre isso um pouco, eu acho ótimo. Mas eu não consigo desconsiderar tudo isso que eu disse até aqui, que eu entendo que são os problemas que a gente vive. Nós temos um problema em escala global. Portanto, a gente precisa pensar o problema também em escala global. Não deixar de discutir o conjunto do problema. Aí a gente vai pensar, sempre tem alguém que pergunta o seguinte: não, parei um pouquinho, o que eu aqui em Pelotas, na pré-conferência, e aí a conferência ficou no dia 14 de fevereiro, o Fabiano estava me dizendo mais cedo, o que a gente pode fazer, já que a gente está aqui em Pelotas, em relação ao efeito estufa. Gente, não somos só nós aqui, o que tem aqui? 100 pessoas já nesse espaço? Não somos só nós 100 aqui que estamos discutindo isso no mundo inteiro. Tem outras centenas de pessoas espalhadas no mundo inteiro discutindo os problemas que nós estamos discutindo. Evidentemente que pensando como os efeitos da crise climática atingem cada uma dessas comunidades. Nós precisamos estar conectados com isso. Eu vejo que a gente não pode perder isso de vista. Muito antigamente tinha uma máxima do movimento ambientalista, o Cristiano que está por aqui, às vezes eu fico pensando, o Cristiano, pobrezinho, foi um dos que mais eu enchi o ouvido dele com essa reflexão. Está ali o Cristiano. Nós tínhamos uma máxima que eu, infelizmente, tenho ouvido menos do que gostaria nos nossos espaços de reunião, que era lá, pensar global, agir local. Eu acho que se é para reformular isso, sinceramente, nós podemos fazer tudo. Pensar global, agir global, pensar local, agir local, é o que o momento nos exige. Então, eu acho que a gente tem, assim, do ponto de vista geral, do ponto de vista da grande política, a gente tem que pensar em nova matriz energética, a gente tem que pensar em um novo sistema, em novas relações de consumo, a gente tem que ver como isso se expressa no cotidiano e didaticamente isso, dizendo isso para as pessoas, debatendo isso com a sociedade. Ontem a gente estava falando lá, eu mencionei a obsolescência programada e o tempo que tu leva para trocar de televisão hoje em dia, com o tempo que a gente levava para trocar de televisão há 20 anos. Isso é uma coisa que as pessoas param e pensam sobre o conceito. É verdade, isso é insustentável. Não tem como a gente ter que trocar de televisão. O rapaz lá da rádio citou ciclo de Copa do Mundo. É o que dura uma televisão hoje em dia. Mais ou menos, né? Dura um pouco mais que isso. Mas pensar sobre essas coisas, discutir isso, pegar esses exemplos, o que é mudança de matriz energética, o que é uma escala de consumo insustentável, e trazer isso, tentar trazer isso, ser didático, tentar trazer isso para o debate cotidiano das pessoas. Pensar por que o capitalismo é insustentável, por que o capitalismo é responsável pela crise que a gente vive. Explicar para as pessoas por que a emissão de CO2 do Michael, enquanto indivíduo, definitivamente não pode ser comparada à emissão de CO2 de uma grande empresa, seja ela uma indústria da Europa e as suas chaminés, seja lá o processo de destruição dos nossos biomas no Brasil. Acho que isso é fundamental, evidentemente, que combinado com aquilo que a gente pode fazer no nosso território, na nossa vida, no nosso cotidiano. Espero que, tanto aqui hoje, desculpa por ter isso. Tá, desculpa.
Eu realmente agora vi que passei o tempo de maneira significativa. Mas eu acho que se a pré-conferência consegue contribuir, refletir sobre esses problemas, apontar um conjunto de ações, eu acho que a gente tem um bom espaço para depois também chegar na conferência e ajudar ainda mais a se organizar. Era isso, desculpa mesmo por ter passado tempo, eu recebi um ministério. Tá, gente? Obrigado, desculpa. Gostaria de destacar a presença da Daniela Zolara, nossa vice-prefeita, está aqui nos apreciando. Tá? Então, agora, Fabi, 10 minutos. Obrigada. Vou levantar então, já que você levantou, Jurandir. Boa tarde, gente. Todo mundo está bem? Bom, então, primeiro, prazer em ver tantas pessoas conhecidas aqui, mas como eu estou vendo várias pessoas que eu não conheço, eu vou começar me apresentando. Eu sou Fabiane Fonseca, eu sou filha da pesca artesanal da comunidade tradicional pesqueira Barra de Pelotas, popularmente conhecida como Pontal da Barra. Sou filha de pescadores artesanais, para algumas pessoas sou pescadora, mas reivindico o lugar como filha da pesca artesanal. Sou profissional da área ambiental, tive a oportunidade de estudar, a educação pública mudou a minha vida e compreendo que ela mudou também a vida da minha comunidade. Está aqui o meu vizinho Xuxa. Está aqui o meu outro companheiro lá da balsa, pescador também, Serginho. Então a gente aproveita das oportunidades que atravessam as nossas vidas para que a gente se aproprie desse conhecimento, retorne para as nossas comunidades para defender os nossos territórios, os nossos direitos, os nossos modos de vida e de ser no mundo que a gente tem hoje. Obrigada. Então, prazer em conhecer quem eu ainda não conheço. Eu estou com a tarefa aqui de falar, depois dessa baita fala do Jurandir, né? Da gente pensar, em todos os sentidos, da gente fazer algumas provocações acerca do nosso município, para a gente pensar de que maneira a gente pode estar se articulando, formulando, para intervir, para participar da Conferência Municipal de Meio Ambiente, que faz muito tempo que não tem, então que bom que vai ter. Mas é importante que a gente se organize para estar lá. Para que não seja um espaço que depois se lixe uma série de representações que se fizeram presentes, que saia uma lista de encaminhamentos e que fique mais uma vez uma papelada guardada, né? Então esse momento, e aí eu quero fazer aqui um agradecimento a todo mundo que dedicou essa tarde de calor, que podia estar no Laranjal, mas está aqui, mas quero fazer principalmente um agradecimento ao Maicon, que eu sei que está há muito tempo organizando, articulando para que esse espaço acontecesse. Outras esferas do município não chamaram a conferência, né? Foi a setorial, ecossocialista do pessoal que tomou essa iniciativa e ela é muito importante de ser fortalecida, né? Bom, eu queria então começar trazendo um pouquinho do que o Jurandir já colocou para nós, né? De onde a gente parte para debater as questões ambientais, né? É necessário tomar um lado. A gente vive dentro de um sistema que nos divide invariavelmente em classes e é necessário que a gente tome um lado. E o lado que esse espaço propõe de se debater as questões ambientais é a partir da perspectiva da justiça socioambiental, porque se entende que não é um problema de ordem meramente natural. O problema natural, ele reflete as relações de poder anteriores a ele só manifesta um conjunto de outros problemas que, de fato, verdadeiramente precisam ser atacados, de fato, combatidos. Agronegócio tem que ser combatido, atacado. A estrutura que nos impõe o consumo desenfreado que tem hoje tem que ser atacada, não é remediada, não é mediada, né? Então, é importante que a gente consiga mapear, né, de que lugar nós estamos falando, e é da lente, sim, da justiça ambiental, porque se nós falarmos de um outro local, muito dificilmente a gente vai conseguir reverter o cenário de crise caótico que a gente vive hoje. E quando a gente fala de estabelecer, deixa uma hora que eu me perco, falo mais do que o Jurandir. Quando a gente fala da importância da gente estabelecer a lente, é inclusive para que a gente discute o conceito de meio ambiente. Discutir meio ambiente é falar de áreas verdes, é falar de banhado, é falar de praças, é tudo isso. Mas é também falar do direito ao transporte coletivo, porque hoje, eu tenho 29 anos, nem carteira tenho ainda, mas eu me sinto cada vez mais pressionada a tirar a carteira e ter um carro. Porque é muito difícil depender do transporte coletivo. Para trabalhar, para estudar e para lazer, porque a gente não veio ao mundo só para trabalhar, e é importante a gente lembrar disso. A gente precisa de transporte coletivo para ir no baile, coisa boa, na sexta-feira, e a gente não tem. A gente precisa de transporte coletivo para sair em segurança da universidade, e a gente não tem. Então, falar de transporte coletivo é uma pauta ambiental.
disputar o conceito de meio ambiente é entender também as outras coisas que estão imbricadas, para além do separar o lixo, do fechar a torneira, que obviamente é importante também. Falar de saúde, do acesso à saúde, também é papel de quem discute as questões ambientais. Ter acesso a uma unidade básica de saúde em boas condições também faz parte da pauta ambiental. Do direito à moradia em qualidade, né, em condições dignas, também faz parte da pauta ambiental. Falar do direito à educação, de uma educação que possibilite a transformação da nossa realidade, que possibilite que hoje tenha aqui talvez 100 pessoas ouvindo uma filha de pescador falando sobre a pauta ambiental. A educação pública que me deu condições para que eu hoje fosse profissional da área ambiental. Então, falar das questões ambientais passa por todos esses temas e a gente precisa fazer essa disputa, porque senão a gente se relega a falar de área verde, que é importante, né, de banhado, que é importante, mas a gente tem que pensar o todo, o ambiente como um todo, na minha concepção, inclusive as questões de trabalho, porque o trabalhador que trabalha às vezes 7x7, não é nem 6x1, 7x7, dificilmente ele vai ter condições, quando ele chega em casa, de notar que ele não tem uma área verde, porque ele sequer tem condições de usufruir de uma área verde, ele não tem tempo. Como é que ele vai sentir falta de uma área verde se ele não tem sequer tempo para utilizá-la, né? Então, isso é um ponto bem importante na minha avaliação, que é a gente disputar o conceito de meio ambiente. E no meu entendimento é ampliar. Quanto mais a gente colocar mais coisas da nossa vida cotidiana, mais a gente consegue qualificar e na prática. Eu sou muito da intervenção, eu gosto do debate, gosto da reflexão, mas eu gosto muito da intervenção prática. O que a gente vai fazer? E eu, particularmente, acho que o nosso maior poder de ação é no município, é no nosso local de estudo, é no nosso local de trabalho, é no nosso local de moradia, é no dia a dia, no cotidiano que a gente faz a política ambiental, na minha compreensão. Disputar também de quem é o papel de discutir as questões ambientais. Por muito tempo se falou que quem deveria discutir esses temas é quem é especialista, é quem é mestre, doutor, pós-doutor e por aí vai. E eu discordo dessa avaliação. Eu acho que a ciência é fundamental, ela é essencial para a gente pensar alternativas, mas ela não basta. A gente tem ciência há quantos anos e olha o cenário que nós chegamos. Porque a ciência também não é neutra. Assim como tem a ciência que atua para que a gente reduza a crise climática, tem a ciência a serviço do capital, a serviço do agronegócio, inclusive na faculdade de agronomia, inclusive na faculdade de biologia, da FURG, da UFPEL. A ciência não é neutra. E é importante que a gente parta dessa noção também, porque senão a gente cai num outro lado de delegar tudo para o papel do técnico. A gente tem que ampliar, tem que ter mais técnicos nas secretarias. Não basta, na minha compreensão. É papel sim da ciência, mas é papel da sociedade como um todo discutir, porque quando a gente disputa a concepção do meio ambiente, entende que ela é o todo, ela é a nossa sociabilidade cotidiana, as pessoas se sentem pertencentes, porque talvez não seja do meu interesse falar sobre crise climática, mas seja do meu interesse falar, por exemplo, por que só em 2015 a gente foi ter voo escolar na Barra de Pelotas e até então as crianças ou caminhavam 4 quilômetros até uma escola ou desistiam da escola. Isso é pauta ambiental. E talvez chamar as mães, que na época lá protagonizaram a luta, né, Xuxa? Chamar elas para uma discussão de crise climática talvez não fosse tão interessante, mas chamar para discutir o transporte escolar dos filhos e filhas da pesca artesanal fosse interessante, mobilizasse, que faz parte da pauta ambiental também. Então, é sim uma discussão técnica, é sim uma discussão política e é uma discussão coletiva e ao mesmo tempo ancestral. E quando eu falo ancestral é porque a gente vive num lugar que não é qualquer lugar. A gente vive no município de Pelotas, que faz parte de um sistema lagunar, que é a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim. Nós somos povos das águas. Nós todos nessa sala somos povos rodeados por água. Conviver com enchente faz parte para nós, né? Então, quando a gente fala que pensar nas alternativas para a crise climática demanda que não fique só na área técnica, que mobilize as pessoas, é entender que nós temos conhecimentos ancestrais. Conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais ribeirinhos, hoje reconhecidos como patrimônio cultural, né, Simone, desse município, né, dona Eliana? Como é a Balsa, a comunidade tradicional pesqueira da Ponte, a comunidade do Passo dos Negros, a comunidade da Vila da Palha, a minha comunidade, Barra de Pelotas, e também a comunidade da Z3. Há conhecimentos práticos, concretos, do que fazer, cotidianamente construídos naquela comunidade. A gente se adapta. Não à toa, as palafitas não caíram do céu, elas foram construídas por um saber ancestral de que para viver na beira d'água tem que ser 2 metros do chão. Não foi um engenheiro que construiu, embora o engenheiro tenha um conhecimento essencial para agregar. Foi um pescador. Inclusive, muito me orgulha que uma capa da dissertação, sempre falo isso, né, Otávio? Tem uma capa da dissertação da faculdade de urbanismo, que é o chalé do meu pai, como exemplo de resiliência climática. Meu pai não tem a primeira série.
E é um exemplo, o que ele fez no chalés dele foi tomado como um exemplo de resiliência climática. Então, disputar a concepção de meio ambiente, quem faz essa discussão, para entender que essa discussão ela é coletiva, mas ela é ancestral, e aqui depois certamente a dona Eliana, a Simone, né, a Marielda e tantas outras pessoas podem trazer aqui os aspectos da ancestralidade para a gente pensar as tecnologias a partir dos nossos territórios, porque nós já somos impactados pelas enchentes. Quem é que fica sem pescar? Quem perdeu tudo de dentro das suas casas ou mesmo a sua própria casa? Nós já somos impactados pelas enchentes. Que nós não sejamos impactados pelas supostas soluções, como essa que eu carrego na minha camiseta, que está toda manchada porque faz 2 anos que eu uso essa camiseta. Não todos os dias, obviamente, né? Mas que nós não sejamos impactados pelas supostas soluções, como é a proposta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de leiloar nossa lagoa para empresas privadas instalarem parques eólicos. Precisa se falar de transição energética? Obviamente que sim, mas uma transição energética justa, descentralizada e não vender um patrimônio da humanidade e excluir as comunidades tradicionais de pesca com uma suposta alegação de combate à crise climática. Isso é demagogia pura. E a gente precisa se munir desse debate para enfrentar essas questões. Bom, para além disso, eu entendo que nós precisamos democratizar cada vez mais o debate ambiental, tornar que as pessoas se sintam envolvidas, mobilizadas a debater isso, né? E principalmente popularizar. Porque democratizar é com que todos participem, né, Luana? Popularizar é a nossa gente estar pautando. É a nossa gente colocar o que é prioritário. A gente sabe, porque é a gente que convive com os problemas. Então a gente precisa democratizar, mas a gente precisa popularizar. É preciso reconhecer que existe um racismo estrutural que atravessa o debate ambiental. Não tem como falar das questões ambientais sem falar de racismo. Não tem como falar das questões ambientais sem falar de gênero. Assim como de classe, como o próprio Jurandir colocou, né? Nós somos os mais diretamente atingidos, os que menos contribuem e os que menos participam no processo de produção de soluções. Não porque nós não tenhamos conhecimento, não porque nós não temos expertise e bagagem, mas porque nós não somos chamados para construir os espaços. Porque o nosso conhecimento, quando é chamado como representativismo e a gente tem que negar. A gente não quer participar para representar meramente, a gente quer participar para pautar o debate, para construir a solução efetivamente. É para isso que a gente está aqui. Não chama a mulherada só para dizer que tem mulher. Não chama o povo preto só para dizer que tem povo preto. Não chama o pescador só para dizer que ele está ali. Chama para sentar e ouvir a alternativa. A alternativa que de fato ele tem para propor. Quando vai pensar soluções para as enchentes, e esse é o tema nevrálgico que eu acho que nos mobiliza aqui, né? Que seja para ouvir o que os pescadores e as pescadoras têm para contribuir em relação aos seus territórios, que não seja para dizer vocês vão ser removidos, vocês vão ser realocados, porque isso não é solução. Remoção de comunidade tradicional pesqueira da beira d'água é genocídio. Genocídio não acontece só na Amazônia. Acontece quando uma postura de gestão de prefeitura deixa uma comunidade 5 meses sem estrada, como nós ficamos em 2023. 5 meses isolados. 5 meses sem as crianças poderem ir à escola. Sem as pessoas idosas que têm comorbidade não conseguem caminhar os 4 quilômetros que eu falei para vocês. E ao posto de saúde, isso é uma política genocida e precisa ser dito, né? Precisa ser denunciado. Bom, e aí para finalizar, eu penso que eu teria várias outras coisas, mas eu quero respeitar o tempo também, que eu já passei, respeitar um pouquinho. Eu queria trazer aqui, né, que eu penso, objetivamente, que a gente precisa discutir as áreas verdes do nosso município, que a gente precisa discutir a relação com os banhados, as áreas úmidas, que a gente precisa discutir também o transporte coletivo. Para mim, que sou usuária há 29 anos, e eu imagino que aqui a maioria seja, se não todos, ou já foi em alguma medida, né? Porque o carro, assim como o ar-condicionado, está se tornando uma coisa essencial e não era para ser, né? Então o transporte coletivo precisa ser discutido, horário, qualidade, número da frota, enfim. E precisa se discutir também as cadeias produtivas. Qual vai ser a postura nos nossos próximos anos aí em relação às cadeias produtivas que atuam em combate ao grande capital, ou seja, o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento da pesca artesanal, da economia solidária. Como é que vai se dar isso na prática? Porque isso é o poder de intervenção que a gente tem dentro do nosso município. Que políticas a gente vai construir para fortalecer essa lógica, né, do trabalho, da economia solidária dentro dos territórios, como resposta ao grande capital que avança aqui na nossa região. Por fim, eu acho que em âmbito municipal também nós temos duas grandes legislações
que é a Lei do Município de Educação Ambiental para o Pampa, que foi construída, uma vitória do Fórum de Democracia Ambiental, né? E também a lei que nos reconhece enquanto patrimônio cultural do município de Pelotas, do ano passado. Eu acho que são duas legislações fundamentais para estarem dentro do contexto da educação desse município. A gente precisa discutir as questões ambientais e crise climática a partir de onde a gente vive, que é o bioma Pampa, que é a zona costeira, que são as comunidades tradicionais ribeirinhas, pesqueiras, quilombolas, indígenas, povos ciganos, pomeranos, que tem aqui na nossa região. Não é que a gente não vá falar de Amazônia, óbvio que a gente tem que falar. Mas não adianta falar da Amazônia se o nosso papel de impacto, a nossa condição objetiva. Sair daqui, onde é que eu posso ir? É aqui no município. É aqui que eu consigo fazer alguma coisa de diferente. A nível estadual, eu acho que aqui de Pelotas tem que sair, na conferência, no meu entendimento, um posicionamento firme de negação à instalação de parques eólicos dentro da Lagoa dos Patos. A privatização desse bem que é público, não é dos pescadores, é de todos nós, mas é usado secularmente pelas nossas comunidades. É preciso se falar em transição energética justa e descentralizada, e não aos parques eólicos e também à mineração em São José do Norte, que é um projeto que está sendo imposto por cima dos pescadores. E a nível federal, para finalizar mesmo, é necessário se pensar, e já vem se pensando, né, em políticas de adaptação climática, que essas políticas sejam construídas mais uma vez com as pessoas que são mais diretamente atingidas. O conhecimento técnico por si só, as relações políticas e correlações de força por si só não dão conta. Tem muita gente nos territórios que não vai estar aqui numa plenária política, isso a gente sabe, que não vai estar aqui, que infelizmente vai dizer eu não gosto de política, embora faça política lá no dia a dia, para sobrevivência, para manter os seus vivos, onde a prefeitura muitas vezes não vai, aquela pessoa está fazendo política ali, né? Então é necessário mobilizar essas pessoas para que a gente consiga repensar o nosso modelo energético e também o nosso modelo de produção. Me estendi, porque sou uma gasguita, falei antes para vocês. Agradeço o espaço e bora construir não só hoje, mas também o dia 14. Obrigado.